Olá, eu sou Juan Esteves e estou aqui ao lado, diretamente de Nova York, com o André Cipriano, um grande amigo e também assim, um parceiro do Paraty em Foco desde o início, na verdade. Não é? André está há 30 anos em Nova York, fazendo um trabalho fantástico por lá, e como um fotógrafo consciente ali do seu tempo, ele aproveitou a pandemia para dar continuidade a um trabalho mais antigo dele, fotografando a cidade deserta. Então, o nosso papo vai girar um pouco em cima dessa conversa de como foi fotografar Nova York deserta. O ensaio se chama Plywood, que são aqueles tapumes que se colocaram para proteger as vitrines dos prédios de Nova York. Então, André, é um prazer enorme você estar com a gente de novo aqui. Seja bem-vindo. Queremos ouvir sobre esse trabalho novo agora. Muito bacana estar novamente participando do Paraty em Foco. Agradeço aí os convites e é um festival que eu realmente tenho de coração, que eu acompanho desde o começo, né? Então, muito bacana estar participando novamente. Obrigado, viu? Nada. A gente teve esse movimento aqui em Nova York por causa do Covid, né? Onde teve praticamente ninguém na rua. E junto com o Covid já veio esse movimento do Black Lives Matter, né? E eu saí muito na rua para fotografar já um projeto que eu tenho feito há alguns anos, que chama Lost Facades, Fachadas Perdidas. E nesse trabalho, eu aproveitei a situação de que não tinha nem carros e nem pessoas na rua, para poder pegar um pouco mais essas fachadas que vão ser cobertas por alguma construção, e busquei com um skate elétrico por toda a ilha de Manhattan, desde do downtown até a 220 Street, surfando pela cidade toda, atrás dessas fachadas. Se você observar, né, tem aqueles, você chama de tatume, a gente também chama de plywoods, né? Plywoods são aquelas madeiras compensadas que você pode observar que são verdes, né? E quando tem uma construção que vai ser elevada, eles têm já até alguns mecanismos, algumas coisas dentro ali e tal, mas toda essa fachada que você está vendo aí já desapareceu. Essa aí é uma das fotos antigas, né? Tipo de 3, 4 anos atrás. Aí já foi construído um prédio. Então tem o pre-war buildings, aqueles antigos, aquele caso aí, com muitas janelas e tudo. E tem os modernos, e tem aquelas paredes mais abstratas, e está sendo um estudo, né? E buscando essas fachadas, se você passar mais uma imagem aí, vocês vão ver. Aí já é durante a pandemia. Geralmente eu não busco ter pessoas, não, mas aí você já vê que já não tem mais nenhum carro estacionado, porque estavam quebrando os carros, quebrando as vitrines, né? E aí eu continuei, mas você vê que a mulher aí está com uma máscara, né? Ela já é na época da pandemia. Mas aí já entra para essa linha do abstrato, né? Nessa série. E foi quando começou, foi em busca dessas fachadas perdidas. Então tem arquiteturas, uma atrás da outra, tudo que você está vendo aí já não existe, não vai existir, né? Em menos de um ano já está construída alguma coisa aí. Esse trabalho tem muito geometria, né? Você, Juan, né, que fotografa bastante também arquitetura e tudo, vocês sabem como que é, né? Parece um trabalho, até pensando assim, que é fácil de fazer, mas não é tão fácil, porque tem que estudar muita luz. Nada fácil, né, André? Aliás, esse trabalho, eu estava pensando há pouco aqui, ele lembra um pouco aquela escola de Düsseldorf, um pouco, né? Os lugares vazios. É muito bonito tudo isso, assim, essa estrutura toda. E o que me chama a atenção também mais é que você normalmente se dedica aos projetos com longa duração mesmo, né? Isso que eu acho que é um diferencial grande aqui desse trabalho em especial, né? Todos os outros livros que você fez foram projetos de longo prazo, com muita pesquisa. Quer dizer,
coincidiu agora da questão mais contemporânea mesmo, né, de ter um processo, uma pandemia acontecendo, e como isso modifica o seu trabalho, na verdade, André? É interessante porque, né, as pessoas me conhecem muito pelos trabalhos em preto e branco, onde tinha Exatamente. muito pessoas, né? E, de repente, eu comecei a fazer muito mais trabalhos voltados a pedras com formatos, a arquitetura informal, coisas assim também. E eu, parece que realmente buscou uma linha diferente, sabe? Tipo, havia, né, o preto e branco como interpretação da realidade, o colorido como reflexo da realidade, e foi quando minha filha nasceu que passei, há 14 anos atrás, de preto e branco para o colorido, e aí eu comecei a viver a cor, né, a realidade mesmo, né? Então você vê, né, essas imagens, ela tem todas elas, como os meus trabalhos anteriores, é documentarismo, como se diz, é antropológica, só tem muita história, porque meus trabalhos sempre tem essa tendência para o raro e extraordinário, né? Aquela coisa que vai virar história, né? E aí são imagens que não vão mais ter, né? Então eu fotografei mais de 50 fachadas que vão desaparecer ou que já desapareceram, né? Faz mais de 5 anos que eu tenho feito esse trabalho. Aí Feliz. você começa a ver nessa fotografia, que nessa imagem aí você começa a ver as expressões das pessoas Nas na paredes. modelo, né? E você começa a ver lá detalhes, assim como nas favelas tinha o Comando Vermelho, o ADA, pichadas, né, escritas em grafites em todos os lugares. Aqui tem ali para Defund the Police, né, tem várias outras coisas. E esse, inclusive, está sendo meu último. A gente está começando mostrando esse trabalho, vamos mostrar o plywood, depois vamos mostrar o green plywood, que é o trabalho recente que eu tenho feito agora, só fotografando madeiras compensadas na cidade que são verdes. Então você vê que a maneira de expressar as letras, né, as palavras, os grafites são mais em brancos, né, enquanto que as outras madeiras são em pretos, né, que é isso que eles fazem. Então, vários detalhes assim, que é só explorando realmente esse mundo novo, né, que a gente vai descobrindo, né? Eu acho que a gente tem um filme, né, que a gente podia estar passando para mostrar um pouco Sim. o trabalho Plywood. Aí Vamos tem um self-portrait meu, da época que eu fiz realmente, no começo, eu comecei a fotografar esse trabalho do plywood, que a gente vai mostrar agora, o uniforme audiovisual. típico de um fotógrafo, né? E foi todo esse trabalho que eu tenho feito, é tudo com o iPhone 11, tudo com o iPhone mesmo. E eu trabalho muito no Photoshop depois, né? Eu acho que o Photoshop é uma coisa super importante, né? De trabalhar também. E o skate elétrico, eu sou surfista, skatista desde 9 anos de idade. O skate elétrico foi a grande razão de eu conseguir fazer esse documentário, né? Porque Nova York, Manhattan é plana, então aqui um skate desse que com a bateria carregada era mais ou menos quase que 2 horas não, circulando pela cidade, né? A cidade estava completamente vazia, foi uma delícia, foi um lado eu me sentia um fantasma numa cidade fantasma, né? Ainda a gente usava ainda os óculos transparentes porque a gente não sabia se contaminava ou não pelos óculos, né? Pelos olhos, né? Mas era eu sozinho na cidade, eu sozinho. West Broadway tinha feito um asfalto novo, era uma delícia ficar surfando pela cidade, né? E aí eu fui buscando essa nova tendência, que foi quando começou a ter o movimento mesmo do Black Lives Matters. Aí teve, né, as pessoas começaram a quebrar as lojas e tudo, foi quando a gente eu tive essa oportunidade de usar do lado geométrico mesmo, da textura, da tonalidade das madeiras das paredes, né? Então vamos mostrar, acho que o vídeo, depois a gente vai passar novamente as imagens, algumas delas mais devagarzinho, eu vou comentar até qual que é o prédio, qual que é um pouco assim, detalhes sobre elas, né? Ótimo.
E, maravilha. André, é, acompanhando o seu trabalho já faz tanto tempo, né? E, e você, desde o livro Rocinha, depois o Quilombolas, né? Agora você se volta aí para esse movimento dos artistas e ativistas, o movimento Black Lives Matter, né? Só que com um viés, quer dizer, como é conciliar a ideia de um certo ativismo, né? A gente pode chamar um pouco isso, né? Essa sua pegada mais antropológica aí, antenada nessas questões todas, e juntou duas coisas, né? Um momento difícil aí da humanidade e também, particularmente, um movimento especial e tudo, e transformar isso tudo numa fotografia, e como a gente viu, esse vídeo é sensacional, né? A gente vê uma cidade completamente fantasma, uma arquitetura que se modifica. Como foi trabalhar tudo isso junto e de uma maneira mais simples até, né? Com um iPhone e como foi isso? Pô, explica para gente. Olha, a coisa foi feita muito deixando a coisa acontecer mesmo, porque ela foi feita foi acontecendo uma transformação, né? Quando eu comecei a fotografar os Flywoods, não estava acontecendo o movimento. Aí começou o movimento por causa do George Floyd, por causa da questão toda dele ter sido praticamente, né, enforcado. E aí o movimento aqui em Nova York foi forte, foi muito forte, era todo dia aqui na minha rua, escutando helicóptero, as pessoas passando. Então, no começo foi a pandemia, que a cidade ficou vazia, e quando aconteceu... Mas, assim, respondendo a sua pergunta, quando eu faço um trabalho desse, até mesmo na Rocinha e tudo, é até um pouco triste falar isso, assim, mas a minha intenção não é de fazer o meu trabalho trazer mudanças, sabe? Tipo, hoje todo mundo é fotógrafo, todo mundo é ativista, tudo, mas eu faço a fotografia minha pensando mais no lado, assim, sabe, de fazer um documentário do momento, o que está acontecendo, sem interferência, sem buscar os traficantes da Rocinha. Eu gosto da Rocinha, com a Rocinha como eu conheci, com o machismo, com os traficantes, com os problemas. Aquela é a minha Rocinha, aquela foi a Rocinha que eu conheci. A mudança vem, graças a Deus, o trabalho é usado, sabe, por ONGs e várias maneiras para, principalmente de quilombolas, quantas portas abriram para os quilombolas sobre meus trabalhos. Mas a minha intenção, quando eu faço o trabalho, é só de realmente registrar o momento, a minha experiência, sabe? Acho que a experiência, para mim, é muito mais importante até do que a fotografia, né? A gente sempre fala isso, né? Que sentir o momento de estar presente naquele espaço, naquela comunidade, ou o que for, para mim, é muito mais importante até do que a fotografia. Então, esse trabalho do Plywood, não só o que eu tenho dito, né? Dessas favelas com tem bastante madeira compensada, né? Mas também, desde quando eu vi as imagens lá da Flórida também, com os hurricanes, né, com o furacão, e as pessoas tampavam as paredes todas, eu também já ficava pensando nessa situação de que como daria para fazer uma série bacana, né? Um portfólio assim, só de frentes de casas e tudo mais. Aí, quando você começa a entender um pouco sobre a plywood, você começa a ver que tem algumas madeiras que são mais zebradas, como essa. Essa aí é uma madeira, uma das mais bonitas que eu fotografei. E ela dá um efeito não, é um efeito diferente de algumas outras, a do Brasil, que tem aquelas roxas, né? Aqui as verdes pintadas também, mas essa daí é a minha favorita, que é a zebrada, né? Mas assim, então eu fui em busca, nas ruas quando eu encontrava, assim, sabe, algumas dessas daí, essa, por exemplo, é uma enorme, ela parece não tão grande aí na fotografia, mas é uma parede gigantesca e eles pintaram né, de cinza com vermelho ali, tudo isso influencia, né? Mas acho que importante mesmo que eu estava muito atrás mesmo, é da geometria mesmo, esses quadrados, todas essas linhas, né? Para mim era muito importante também. Aí a brincadeira do chão com as paredes, com as linhas, todos os elementos usados, aí é sorro, né? Tem essas coisas, sabe, da arquitetura também que, queira ou não queira, influencia muito, né, na paisagem, né? Esses prédios, assim, os prédios mais importantes da cidade, todas foram cobertas, né? Aí a gente também começa a pensar um pouco no lado ecológico da madeira também, né? Quantas madeiras estão sendo usadas no mundo, né? Que as pessoas não estão conscientizando que a madeira compensada
é uma madeira. Queira ou não queira, é uma madeira produzida de uma forma de lâminas, mas é uma madeira original da árvore mesmo, né? E elas são descartadas muito facilmente, muito rapidamente, né? E no momento em que o mundo inteiro está queimando e a madeira está desaparecendo, né, até é uma proposta interessante isso, de colocar também, além da questão ali imediata da pandemia e tudo, uma segunda questão do uso, né, da madeira também. Exatamente. Essa daí, por exemplo, é o Empire State Building, né? Todinho, ele é o Empire State Building é o quarteirão inteiro. Ele todinho, por toda a volta dele, compensados. Aí são mais de 100, deve ter 300 madeiras, placas, né, de compensadas, né? Só nessa quadra aí. Aí essa brincadeira de fotografar panorâmica com o iPhone é uma coisa que eu tenho feito muito, que já fazia panorâmicas antes, né, com a Noblex, com a Horizon, com todas aquelas câmeras antigas, preto e brancas, e não tem uma câmera hoje de panorâmica digital, que eu não entendo por quê, como não tem ainda, né? Mas é uma coisa que eu seria o primeiro a comprar, porque eu adoro fotografia panorâmica e fotografar com iPhone não é a mesma coisa de fotografar olhando, vendo o que você está fotografando, em um clique só, tudo igualzinho do mesmo tamanho, né? Então tem essa questão muito delicada, que tem que fazer várias fotos para poder ter uma foto boa com a Mas panorâmica. você não abandonou ainda, né, a câmera normal, né, André? Eu tenho abandonado, sim, viu? Tô difícil de usar ela, viu? Não Eu larga. uso ela para as pedras com formato, porque as pedras com formato são fotografias bem grandes. Dá para você ver as cracas das pedras, as florzinhas e tal. Mas assim, eu tenho usado. Eu faço vários documentários ao mesmo tempo. Eu tenho outros documentários aqui, estou fotografando várias outras coisas aqui também. Tudo com iPhone ultimamente. Com o iPhone, você consegue fazer uma fotografia 24 polegadas por, sei lá, por 16, que é o tamanho dessas paredes aqui, todas minhas aqui, fotografias, sem ter que duplicar nada. Aí você vê as tonalidades das madeiras também, né? Essa fotografia aí mostra quantas tonalidades existem de compensado, né? E a brincadeira dos retangulares, dos quadrados mesmo, com as janelas, com a calçada. Isso, quando eu encontrava na verdade, foram feitas foram feitas mais de 3 mil. 450 fotografias foram selecionadas nesse projeto. E aí, para esse audiovisual, tem 65, né? Então, a ideia de fazer um livro, né, para frente, aí vamos ver se a gente consegue, mas tem muita fotografia. Quando encontrar uma imagem que tem essa, assim, o prazer era enorme, né? A adrenalina de encontrar uma outra parede com outro formato abstratos, né? É um prazer enorme. Foi um prazer enorme fazer esse trabalho. E são lugares super importantes, né? Aqui, aí comecei a buscar as lojas, né? Os lugares, né? Tipo o Museu do Sexo, tem Microsoft, tem Vans, tem lojas e lojas conhecidas, assim, e muitas das lojas na edição são lojas que, de certa forma, eu tenho assim, uma referência, né, algo assim, tipo, o Nico pintou todo de preta. Tem várias lojas aqui em Nova York, né, e em todas as lojas, todos os plywoods foram pintados de preto, então vai ser feito meio de luto, né, por causa do George Floyd. E também eu acho que cria, como tem uma série, eu vi uma série de marcas importantes e tudo, né? Por exemplo, até a nossa brasileira aí, a Gaister, né? A loja lá em Nova York. Eu coloquei porque realmente Mas, tem bastante. ao mesmo tempo, acaba gerando um paradoxo, né? De ter o tapume aqui, né? Para o brasileiro, ele é o sinônimo de obra, de um prédio ou para uma comunidade mais carente, né? De se construir a própria casa, né? E aqui também essas marcas famosas quer dizer, a leitura para o brasileiro é um pouco diferente. E é interessante o quanto você começa a avaliar mais a arquitetura, a fachada da loja também, para ela não ter uma vitrine que está tirando. Que a vitrine é a primeira coisa que você olha na decoração, né, na arquitetura da loja, né? Então você começa a buscar. Para mim, todos esses detalhes. Você vê que tem uma madeirinha bem no meio da plywood ali, da vitrine.
ela, para mim, ela faz uma linha junto com as outras linhas de cima, sabe? Tem muita brincadeira que uma coisa leva a outra, sabe? Essa própria linha do chão, né? A linha da branca que está no chão também faz uma referência às layers, né? E as marcas, né? Essa, para mim, foi uma das minhas favoritas, né? Quinta Avenida, parece que tem a linha, a fachada da onde para o carro para o farol, né? Então, aí está sendo bloqueado por um plywood e lá dentro continua a faixa branca, né? Eu acho muito bacana. Essa aí é a única fotografia do projeto todo que tem pessoas, porque ela é a Shax, né? A Shax, eles vendem joias aí dentro. Então, todas as pessoas que estão na frente são seguranças. Essa é a mais icônica, eu acho, aí, né? Que da transformação, né? Isso, essa igreja do lado aí onde a Madonna se casou, então ela é bem Quinta Avenida mesmo. A Quinta Avenida, você vê ali no fundo, tem a loja da Puma, também toda coberta, todas as lojas, uma por uma, todas cobertas. Quer dizer, além de estar fechado, há uma proteção específica aí para a loja. Porque tem os grupos, né? A música deserta, né? Ao mesmo tempo. Eu acho muito importante a gente falar também da música. Audiovisual, uma coisa que nos anos 80, quando eu comecei a estudar fotografia, no final dos anos 80, na Califórnia, era uma coisa muito forte. A gente não tinha o Photoshop, não tinha social media, então a gente era projetado com slides mesmo, né? A gente fazia slides até dos preto e brancos para projetar com música, né? Cheguei a fazer várias projeções em raves e tal, né? Bailes e tal. Mas é uma coisa que eu gosto muito, coisa que eu sempre tive muita adoração. A música que eu escolhi foi uma música que veio de dentro mesmo ali desse movimento de Black Lives Matter, né? Eu comprei de uma pessoa que estava fazendo contribuição com um DJ, fornecendo 59 músicas por $10, e que era para ir para uma entidade que eu não devo falar o nome porque é um pouco ilegal, assim, de pessoas que estavam de frontline no movimento Black Lives Matter. E essas pessoas estavam, sim, quebrando, organizando as vitrines, grupo, tudo, mas para ter um ponto de vista deles é bem diferente do que a sociedade está falando toda, né? Que é com relação tem 10 pessoas aí no mundo, trilionários aí, com toda a fortuna da Terra, sendo que milhões de pessoas estão passando fome. Então, então eles entravam realmente em lojas da Rolleiflex, da Rolex, da Leica. Então, eles estavam atrás realmente de lojas onde tinha realmente riqueza para mostrar. Tem que entender que a riqueza tem que ser distribuída de uma forma diferente, sabe? Então, essa daqui é o cubo da Apple. Bem na entrada do Central Park. Aí eu fiz essa tríplice, né, de mesmo lugar, em diferentes ângulos, né? Mas eu achei interessantíssimo como eles cobriram tudo de branco, né? Ele é transparente, é uma loja transparente, uma loja maravilhosa, toda de vidro da Apple. E aí eles colocaram toda branquinha. Quando eu vi isso, eu falei assim, não acredito. É uma coisa que nunca mais vai praticamente existir, sabe? Não sei se o Trump ganhar a eleição, talvez. Mas eu acho que vai ser difícil a gente ver Nova York desse jeito novamente, viu? Sem ninguém, sem nenhum carro e toda coberta, né? Toda protegida, né? E você chegou a acompanhar o movimento, o André? Assim, essas ações deles, as fichações na loja, eu sei que você tem todo esse trabalho, ele tem umas etapas, né? Ele acaba, essa madeira lisa, ela vai se transformar, você vai agregar as imagens, outras imagens que são produzidas por esses movimentos todos, grafites, stencils, pichações, tudo isso. Você foi acompanhando essas ações dele? Como é que... Então, surgiu de começar... Eu sabia que isso ia acontecer, assim, né, que ia começar a ter... que os ativistas e artistas iam começar a usar as madeiras como painéis de canvas, né? Aquela fotografia do Black Lives Matter começa no meio né? Isso daí começa no meio do trabalho. Então, aí comecei a buscar bastante entender quem são os artistas, quem são os grafiteiros, né? Quem são as pessoas que estão fazendo, os artistas mesmo, sabe?
E aí realmente começa a mudar, aí começou a ter uma outra direção, né, o trabalho, né? Aí eu comecei a virar mais curador, né, fazendo uma curadoria, porque eu tenho, assim, mais de 1.000 vitrines pintadas, né? Essa daqui foi no Harlem, no dia do meu aniversário, 14 de maio. Eu falei, sabe uma coisa? Meu aniversário, eu vou lá para Harlem fotografar as paredes lá cobertas. Eu cheguei lá, só tinha a estação coberta, não tinha mais nada coberto. Eu passei por tudo lá de skate, todo mundo lá tranquilo e tal. Nenhuma vitrine com... O problema mais era aqui mesmo, era mais pro lado do downtown, Soho, né, a Quinta Avenida, a parte aqui do Chelsea. A cidade para quê? Lower Manhattan todinha praticamente, né? Mas lá no Harlem não estava. Mas foi super interessante que pelo menos na entrada ali a gente sentiu que tinha, né? Aonde tem na parte de transição, né? Que é o metrô, né? E a entrada do subway estava todinho coberto, sim. Bom, tempo de curador para ser curador você tem, né, André? E experiência também, o que ajudou bastante, né? E assim, também por causa da história, né? Tipo, essa pessoa que está ajoelhada aí é um dos jogadores de futebol americano que durante o hino dos Estados Unidos ele ajoelhou e foi um problema gravíssimo porque o presidente queria que ele saísse fora né, e aí sim, esse artista aí, ele fez em várias paredes, né? Então, é claro que tem que eleger ele para colocar aí, porque ele sempre colocava outras mensagens, do you understand? Não, você entende agora, né? Aquela interrogação em cima, tudo tem uma maneira de explicar, né? Isso aí no Sorro também. E acabam, eu acho que o mais interessante de tudo isso é que o trabalho inicia de uma maneira e ele vai sobrepondo layers, né? Layers mais layers, entrando na questão textual também. Como é que se explica um pouco melhor isso, essa mecânica, André? Assim, eu busquei, assim, por exemplo, essa fotografia é o símbolo, né, do Black Panthers, né, eu já fotografei Black Panthers também, a filosofia deles é maravilhosa, né, realmente é lei, né, a lei é o que interfere, é o que importa, né, a Constituição. Então, aí, essa daí, para mim, tem várias fotografias, tem grafites, assim, de máscaras feitas com esse símbolo, mas eu escolhi essa porque, assim, tem explicação, tem palavras, então, a questão da edição mesmo, a curadoria foi bem importante nessa segunda parte do trabalho, né? De outros trabalhos, né? É como se fosse um trabalho em conjunto, né? Em grupo, né? Não é só meu trabalho. Essa pessoa aí também é uma mulher que ela fez em várias paredes. Ela colocava fotografias das pessoas que já foram mortas por policiais, né? E ela tem sempre essa mensagem, say their names, fala o nome deles, né? Para chamar o nome deles. Então, tem várias pessoas, e ela está em vários lugares. Então, no trabalho, eu coloquei 2 vezes, porque são para mostrar que tinha em outros lugares também, sabe? Então, usei disso para colocar também de uma forma ou de outra, né? Esse daqui eu estava contando outro dia, é uma loucura isso daí. Se você vê em cima, são 30 fotografias vezes 4 madeiras compensadas grandes, vezes 4 dá 120 madeiras tem aí. E é uma mensagem do Nelson Mandela, né? E, na realidade, foi a única imagem que no audiovisual eu deixei o dobro de tempo para poder ler um pouquinho, né? Mas ela é realmente difícil de... O audiovisual, geralmente as pessoas assistem 2 ou 3 vezes, né? Porque ele é bem rapidinho mesmo. É mais o conceito da imagem mesmo, assim, né? Mas é enorme isso daí, é uma coisa gigantesca. Você vê aquele azulzinho ali no canto, tá onde coloca a caixa de correio. Então, dá uma referência de tamanho, né? Esse trabalho, assim como das pedras com formatos, são trabalhos onde tem que ter alguma coisa de referência, senão a gente não consegue ter a dimensão da coisa, né? Mas eu acho que é bem visível esse seu tratamento aí com a escala, né, André? Sim. É bem proposital isso, não é à toa. Ele está ali bem colocado na escala, eu acho. A Trans Lives Matter, está sendo um momento muito importante para eles aqui, né? Tanto que o governo ele paga por operações aqui nos Estados Unidos agora. Minha irmã, Tânia Cipriano, vai ser a primeira a lançar um filme dela, Born to Be, aqui no Film Forum, em novembro, e é sobre as operações sendo feitas em trans, né?
O governo paga assim porque tem muito suicídio, né? Tem muito problema de suicídio, né? De mental health, que eles chamam aqui, né? Que é problemas mentais, assim, é um problema muito grande, né? Então é um momento muito importante que está acontecendo agora para os trans também. Esse artista também é muito bacana o trabalho desse. Eu não sei nem se é homem ou mulher, mas tá por toda a cidade também, então merecidamente está aí também. E é bem hip hop, né? Aquela coisa bem alegre, bem triste, bem Nova York, né? Aí eu busquei bastante detalhes também, detalhes até que se interferem um pouco, né? Com isso aí também é um outro símbolo que está por toda a cidade. E aí tem essa coisa da madeira, que parece que madeira às vezes tem uns olhos também, né? Bastante jogadinhas nesse trabalho. Aqui já é uma outra artista também que fez grandes pôsteres de frontliners, né, da linha de frente, as pessoas que trabalham na linha de frente, né. Você vê que são diferentes lugares, né, que foram colocados. Aí os prédios, né, esse aí é o Whitney Museum. Você vê que tem uma linha, né, um rosto ali tudo, de grafite também, mas aí no final tem fotografia desse mesmo lugar completamente preenchido de pinturas. Pinturas de ponta a ponta mesmo. Virou uma vitrine, né? E aí de um dia para outro, desapareceu, tudo foi retirado e virou história, né? Não, acabou. Essa aí é também no Whitney Museum, do outro lado. É uma outra artista também que em vários lugares da cidade também tinha, né? Que era esse Superman, e depois escrevia do lado, Save us, Superman, salve a gente, né? Aí no Sorro você via muitas expressões de conceitos diferentes, não só de Black Lives Matter, mas também artistas em gerais começaram a usar de poder fazer colagens, e essa daqui eu achei super bacana, porque além do reflexo embaixo, tem também os diferentes tipos de madeiras em cima, né? Aí também foi no Sorro. Os trabalhos eram lindos, assim, um mais lindo que o outro. E eu já sabia que logo mais iam ser retirados e iam acabar, né? Nem sei o que foi feito deles. Acabou criando um sistema bem dinâmico, né? Porque a própria transformação, dependendo de cada lugar que você ia, tinha um determinado tipo de expressão também. Exatamente. Aí eu me lembro um pouco quando aconteceu lá os atentados do 11 de setembro, né, que foi amplamente documentado, até porque havia uma reunião de muitos fotógrafos naquele dia lá em Nova York, né? E agora, com essa questão de pandemia, também muitos fotógrafos conhecidos estão aí se dedicando a um registro, cada um à sua maneira, né? Nós vamos ter um encontro aí também com o Claudio Henninger, que está fazendo um registro por drones, retratando as pessoas com drones de cima. Né? Quer dizer, isso o fotógrafo ele deve ser um autor do seu tempo, André. No momento, isso. Sim, o momento agora é maravilhoso, né, para fotografar. Desde a de moda, né, que as máscaras até social distance, né, as filas com distâncias, tem muita coisa a ser fotografada agora, né, eu acho bem importante, sim, viu. Essa daí é a Dolce & Gabbana, né, esse pintura, ela é gigantesca também, é um lugar, mas eu resolvi também fazer junto com o prédio todinho, eu tive que subir em cima de uma laje da entrada de um prédio para pegar essa imagem certinha, né? Mas, assim, também quero deixar bem claro de que foi feito muito Photoshop de fazer a distorção ficar um pouco reta, né? Aquela coisa de transform warp, né? Que eu acho que o Photoshop é uma ferramenta, qualquer uma dessas ferramentas, né, de trabalhar com imagens, é uma coisa super importante que deveriam estar sendo ensinada nas escolas primárias, sabe? Tipo, não é uma coisa que está sendo tão valorizada. Hoje as pessoas não escrevem tanto como escreviam antigamente, né? Manda fotografia. Fotografia é uma coisa tão importante, não só de saber fazer tratamento de imagens desde, sabe, de criança mesmo, mas também de saber editar imagens, né? De saber quais são as imagens ícones, quais são aquelas que você tem que guardar, quantas, sabe, de repente 100 imagens por ano vai ser guardadas em um arquivo precioso ali, e as pessoas estão deixando esses arquivos perdidos e estão perdendo em computadores e tudo, e não estão sabendo a realidade da coisa, né?
Então, eu acho assim que realmente é bem importante a gente citar essa coisa do Photoshop. Essa aqui é do Chelsea Market, que é um lugar super importante também, que tem várias lojas dentro de um lugar bem interessante. E a mensagem do Volt, eu acho que é super importante, né? Hope, esperança, né? Rio é para Cura, né? cura, né? United para unir e Volt. É uma mensagem super bacana que eles colocaram. Então, aonde você ia tinha essas expressões. Eu acho super bacana a gente entender que as pessoas estão procurando expressar, né? De uma certa forma, né? Mas é um momento importante. O que você estava falando é bem interessante, porque tem uma coisa que está acontecendo agora que é um momento bom para a gente redefinir fotografia, né? Vai Sim. ter fotografia, a fotografia, sim, tem várias maneiras que a gente tem, né? Documentarismo autoral, que eu sempre chamo da minha fotografia, tudo, né? Mas eu também agora comecei a chamar de progressive photography, que é um pouco do surfing, né? O surf tem o progressive surfing, que é esse surf que se dá manobras no ar, tal. Mas eu comecei a colocar para fotografia também, ultimate photography. Sempre tive essas denominações assim, que eu acho interessantes, sabe? Mas assim, agora pós-pandemic photography também acho que vai ser uma, viu? Que tá tendo muita. O que você acabou de falar do Cloud Editing, usando o drone para fotografar, é uma coisa que realmente é uma outra época de fotografia agora, né? A O fotografia que está. você acha que vai mudar após pandemia na fotografia? Eu acho que ela vai ficar mais aberta a experiências tipo, que nem sabe, tipo audiovisual, iPhone, misturando mais formatos. Eu acho que ela vai estar mais criativa, ela vai estar mais solta, ela vai estar com uma surpresa assim dessa forma, assim, pode ver. Eu usei essa última fotografia, essa imagem, por causa né, dessa coisa zebrada, que vem da coisa da África também. A mão também é de uma artista que tem feito vários lugares aqui com a mão. E eu acho que é uma mulher, porque a mão, eu estava analisando outro dia, parece mão de mulher, mas eu não tenho certeza também não. E aí, no caso, ela fez a mão em vermelho, simbolizando o Essa é sangue. uma boa candidata para capa, né, do É. livro. E aí a gente tem a ideia de usar a capa como uma de madeira mesmo, uma madeira de verdade, fininha, né? Uma produção limitada, tal. Aliás, voltando um pouco ao Cláudio, né, que a gente vai ter um encontro com ele também, que já está produzindo um livro, eu acho que ele também acaba aproveitando esse momento imediato. O livro sempre, eu acho, na minha opinião, vai ser o registro final do fotógrafo. Eu acho que não tem outra maneira, né? A gente não vai guardar, olha, enterrar um CD ou um HD para o futuro alguém achar as imagens, né? Então, imagino que você também já esteja nessa. É isso mesmo que a gente tem que fazer, André? Eu acho assim, que acho que todos os fotógrafos precisam entender qual que é a meta da fotografia para ele, entende? A minha meta, a primeira meta minha é a minha fotografia em museus. Fotografia no museu, você não tem som, você não tem a luz bonita de estar lá, não tem legenda, você mergulha naquele mundo da sua fotografia, e são poucas fotografias que você vê, geralmente são 30 fotografias de uma série. Já livro já é a minha segunda duração é livro já é mais, você pode colocar umas 100 fotografias, né, uma coisa que você pode voltar e ver, diferente, o formato é diferente, tamanho é diferente, mas para mim ainda continua sendo a minha prioridade é uma série de fotografias grandes, bonitas da parede mesmo, assim, sabe, no museu, né. Aí depois tem as galerias, tem as revistas, tem online, tem como se diz, o os websites, né, a social media, Instagram, mas ainda acredito, para mim ainda continua sendo museu. O museu, quando você vai no museu e vê a fotografia lá, essa última sessão que você está mostrando já é o meu novo trabalho, né? Mudando um pouco aqui já começa a entrar o que eu estou fazendo agora. Eu estou tentando terminar esse trabalho até o dia da eleição, então no caso seria os plywoods das construções e as expressões, né, tem essas janelinhas que são meio obrigadas a ter em toda a construção também, para você poder ver o que está acontecendo lá dentro. E aí eu comecei a ver que esse mesmo artista que fez aquela mão começou a fazer também nos plywoods, aí começou a ser uma linguagem nova, né? E já tem, assim, várias expressões de coisas relacionadas com a eleição, contra o Trump, né, essas coisas todas. Mas então essa aqui é só um teaser, só uma coisa que eu estou
querendo só mostrar um pouquinho, né, do que acontece, essa coisa da linguagem da pichação em branco, né, no verde, né? E também, novamente, é voltado ao abstrato. Esse trabalho mesmo, assim como os outros, mas principalmente esse trabalho do plywood, tem muito essa coisa do miticismo que eu sempre trago comigo, do hindu budismo, que é uma maneira de você contar uma história através da arte, porque realmente eu não acredito que a fotografia ela seja não, 100% realidade, né? Eu acho que é uma ficção em cima da realidade, né? Nossos projetos, tudo isso vai dos meus valores familiares, do meu cropping. Você não está sentindo o cheiro do lugar, você não está sentindo o calor do lugar. Então, ela realmente de certa forma, ela não é 100% nunca a realidade. Não consigo ver dessa maneira. Então, eu acho que o conjunto dela, de você mostrar uma história de começo, meio e fim, que busca como o hindu budismo nos templos lá de Bali mostram essa linguagem, sabe, de como ensinar até sexo, sabe? Tipo, tem templos que ensinam sobre sexo, entendeu? Lá que você vai indo em volta e vai vendo as imagens e tudo. Então, essa linguagem, assim, que eu acho que, através da arte, ela abre o seu coração e você vê de uma forma onde acaba depois fechando e você não esquece. Não é igual aquelas coisas que a primeira capa de jornal, onde você olha, dia seguinte você quer ver uma coisa mais forte e você esqueceu o que você viu o dia seguinte, dia anterior, sabe? É uma coisa um pouco mais que ela envolve uma linguagem diferente de comunicação, né? Acho que por aí é a maneira também de você ter aí um trabalho mais permanente também, né? Quando você adiciona esse conteúdo todo, não é uma mera imagem que você está mostrando, né? É toda uma história junto, né? Todo um Isso. percurso, toda uma estrutura, né? Isso, É. isso hoje, eu acho, com essa divulgação mais ampla que a fotografia está ganhando, né? Cada vez mais as pessoas estão se interessando pela fotografia, não só para fotografar, mas para poder entender o que está acontecendo, né? O que essa imagem significa, principalmente depois de uma onda conceitual mais complexa, né? As pessoas ficavam sem entender o que estava se passando, né? É. Então, o que me chama a atenção também, André, estava olhando aqui nas angulações e tudo, né? É muito. Você tem esse jeito dessas aberturas fortes, né? De ângulo que tem assim, quer dizer, para a gente assim encerrar a nossa conversa, fala um pouco dessa sua maneira mesmo de fotografar. Eu acho que muitos dos nossos ouvintes aqui, espectadores, querem saber um pouco mais essa maneira que você trabalha mesmo, como é que chega nesses livros bacanas que você já publicou. Olha, A a falta minha, de preconceito, né, contra determinada mídia também, né, que é importante. assim, eu nunca gostei muito de ser vinculado com alguma agência, alguma coisa assim, sabe, tipo Magnum, ou o que for, porque eu acho que tem essa liberdade de eu estar, de repente, na Rocinha fotografando, eu tenho uma pré-visualização do que eu quero fotografar, mas uma vez que eu estou lá dentro, se eu quiser mudar o rumo para, que é o que aconteceu, né, com o Plywood, de fotografar as jovens grávidas, eu posso fazer isso, eu tenho essa liberdade, eu não tenho que ficar fotografando horizontal mais do que vertical, porque a revista é horizontal, sabe? Não tem influências. Então, essa liberdade de poder ter os meus valores familiares, o que eu quero realmente fazer, essa liberdade eu acho que é muito importante. Eu acho que a coisa mais importante na minha fotografia é isso. O meu amor pela arte, ela começou pela coleção de selo. Eu tenho uma coleção de selo, eu tenho várias coleções, tem coleção de cartão postais de cetáceos. Eu acho que acaba que essa fotografia minha, principalmente agora, das pedras com formato, essas plywoods também, isso parece que tem uma coisa de séries. Na coleção de selo tem muito disso. Se você vai ver os selos de Singapura, é completamente diferente das do Brasil, e tem sempre as séries, tem as séries de retratos, tem séries de flores, tem séries de pintores, tem séries... E isso eu acho que foi aonde eu comecei a ter esse gosto por séries, né? Eu acho tão interessante essa palavra série, porque eu tô inspirado de falar essa palavra hoje por causa do seu website, porque eu já vi que você usa
da palavra série, né? Eu quase não uso série. Você está de parabéns com o seu trabalho. Eu amo o seu trabalho, viu? Obrigado. Tem ali um trabalho seu ali dos... A série, aliás, é uma palavra um pouco, é que nem curador, a palavra curador e a palavra série está um pouco deslocada hoje na realidade, né? Quer dizer, o sujeito fotografa uma foto na praia, faz ali a mulher deitada e coloca lá, da série da praia, não sei o quê. Isso me lembrou muito do Joan Miró, falando, o grande pintor, que falava que as séries são fundamentais para a gente, né? Porque é muito difícil você contar uma história com uma única imagem, né? Quer dizer, então as séries ela tem esse condão da gente poder estruturar uma coisa maior, né? E eu acho que você também trabalha dessa maneira, não tenho a menor dúvida, né? Tem série, tem ensaio, né? Tem projetos, né? Portfólio, tem várias palavras que você pode colocar como se fosse, né, a série, mas na realidade é realmente uma série de imagens juntas que a gente são trabalhos que têm longevidade, né? Você tem consistência, não é eu faço aqui no meio, né? A gente está vivendo num mundo um pouco solto dessa maneira, né? Quer dizer, solto no sentido de que rotular é muito fácil, né? Hoje em dia, né? Qualquer um escreve. Eu tive conversando com o Balasgardi, que é um grande fotógrafo húngaro, ele falou que nunca foi tão bom para o fotógrafo mostrar o seu trabalho como hoje. Você não precisa estar mais vinculado a uma publicação, a uma revista, a uma televisão, a nada. Você pode abrir o seu website e pôr o que você quiser e falar o que você quiser. Exatamente. Né? Quando você tem conteúdo, isso é excelente, né? Mas o que acontece nem sempre é isso. Então, também você tem o revés, que é a falta de conteúdo e a banalização dessa ideia toda, né? Por isso que eu acho que esses trabalhos que são consistentes, que têm uma história, têm um conceito, né, ali feito forte, real, né, não fabricado para justificar uma fotografia, ele é mais do que necessário. Quer dizer, eu acho que é importante essa permanência do seu trabalho, né? Nós estamos aqui falando de um trabalho feito ontem, praticamente, né? E, ao mesmo tempo, estamos falando de um livro de 20 anos atrás, né? Então, mais ou menos. A minha fotografia, esse ano que vem, vai fazer 30 anos. Para a gente não ficar com idades aqui, né? Mas a minha fotografia vai ser 30 anos, ano que vem vai fazer 30 anos de fotografia. Quer dizer que vem totalmente em direção ao nosso conceito do festival esse ano, que é a ideia da emergência toda que a gente está vivendo e a permanência de certos trabalhos, né, de certas coisas. Por isso, eu te agradeço imensamente assim, aqui a sua participação. Eu sei que você é um cara ocupadíssimo aí em Nova York, empresário, fotógrafo, uma série de coisas. Pai de família, um monte de coisa, está dando essa canja aqui para nós, aqui do Paraty em Foco. Eu que agradeço. É da família, na verdade, né? Faz tempo, né? Eu agradeço porque eu admiro muito o seu trabalho, a sua fotografia também. É uma honra enorme estar sendo entrevistado por você, assim como no Paraty em Foco também. Eu acho um grande evento, um evento assim, incomparável com outros. Assim, é uma coisa muito bacana estar participando mesmo. Eu estou com meu coração lá em Paraty. Mas no próximo ano a gente vai estar lá, todo mundo junto, se Deus quiser, vai parar essa... Eu moro aqui em Nova York e na Ilha Grande, então eu estou vizinho de Paraty, então eu vou para Paraty... Exatamente. Bem frequentemente mesmo, assim, minha casa ali também. Mas, assim, então, o prazer foi meu, muito obrigado. Foi um prazer enorme para a gente, querido. Um grande abraço para você aí. Obrigado.